Diferentemente do que ensinam alguns pastores, de que o propósito do diabo é tirar a sua saúde, tirar o seu dinheiro, acabar com o seu casamento, acabar com sua felicidade, acabar com o seu negócio, o diabo está, na verdade, engajado numa coisa muito mais perigosa, que é iludir as pessoas, ainda que para isso ele dê prosperidade, saúde, dinheiro, casamento, carro e tudo mais, como ele prometeu a Jesus lá no deserto. Quer aprender com um dos maiores teólogos da atualidade? Os livros do reverendo Augustus Nicodemus trazem clareza e sabedoria para a sua vida cristã. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Não perca! Então, Paulo sabia que foi pela misericórdia de Deus que ele tinha sido chamado ao ministério. Por isso que ele não desanimava, ele não desfalecia, final do verso 1, mesmo que os seus patrícios não crescem na mensagem que ele estava pregando. Ele sabia que tinha recebido o ministério da parte de Deus, que isso tinha sido pela graça, e por isso ele continuava pregando, mesmo diante da rejeição da nação de Israel. Em vez de desfalecer, veja como ele diz no verso 2, pelo contrário, ele rejeitava as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Ou seja, Paulo não fez nada para conseguir mais resultados, o que é uma tentação muito comum. Eu estou bem familiarizado com isso, depois de muitos anos trabalhando na vida pastoral, ensinando em seminários, participando dos concílios da Igreja Presbiteriana. A tentação, especialmente para jovens pastores, é muito grande quando eles vão para uma igreja, eles trabalham lá um tempo e os resultados não aparecem. E a pressão é muito grande porque na mesma rua da igreja dele, lá na esquina, tem uma igreja pentecostal, neopentecostal, lotada de gente. E ele está lá na mesma rua, com uma igrejinha onde ele está lá pregando, um punhadinho de pessoas que não aumenta. Então, a tentação é muito grande de fazer alguma coisa, usar algum método, algum sistema para encher a igreja. Paulo está dizendo aqui que ele não sucumbiu a essa tentação, porque com frequência, para que você encha uma igreja, se não for pela pregação verdadeira da palavra, tem que ser por algum artifício. E aí as igrejas fazem show, fazem espetáculo, fazem luta livre, faz boate gospel, faz um monte de coisa, né? O culto vira um espetáculo, onde o centro é o homem, traz gente famosa para cantar, para fazer apresentação e tudo mais. Paulo diz que ele resistiu a isso. Ele, diante do desânimo, da falta de resultados, ele não cedeu a adulterar a mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz aqui no verso 2. Primeiro, ele rejeitou as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Quer dizer, que ele rejeitou procedimentos secretos e vergonhosos com o objetivo de obter sucesso no ministério. Ele rejeitou esses esquemas e motivações erradas para obter lucro e mais gente. Aqui ele diz que essas coisas se ocultam, porque o falso mestre, ele nunca diria isso. O falso profeta, que enche a igreja de qualquer jeito para poder ter dinheiro, ele não vem chegando dizendo que essa é a motivação dele. Ele vai dizer que é um servo de Jesus, ele vai usar a terminologia evangélica, vai usar a Bíblia e ocultar quais são as suas verdadeiras motivações. Paulo está dizendo aqui que ele rejeita essas coisas que, por serem vergonhosas, elas se ocultam. Ou seja, é uma vergonha nós querermos ter sucesso no ministério, para isso, usando de estratagemas e métodos noturnos, obscuros, e que não são os métodos e os objetivos e as motivações corretas. Além disso, Paulo diz ainda no verso 2, ele não andou com astúcia, ou seja, ele não tinha má fé. Ele não tinha má fé. Má fé é quando o pregador, é quando o pastor, ele engana as pessoas com astúcia, com retórica ou qualquer outra coisa, sendo que a intenção dele, embora ele diga que ele está pregando o evangelho, mas a intenção dele é angariar a simpatia daquelas pessoas para depois passar o chapéu e receber o dinheiro, que sempre foi a maior motivação dentro do campo religioso para os falsos profetas. Paulo diz que ele nunca andou com astúcia, enganando as pessoas. E ainda no verso 2, terceiro, ele diz que ele não adulterava e nem torcia a palavra de Deus, aí no meio do verso 2, não adulterando a palavra de Deus. Adulterar seria
falsificar a mensagem. Todo mundo sabe o que é uma gasolina adulterada. Você pega a gasolina e você adiciona alguma coisa. Alguns põem até água, né? É uma gasolina adulterada, ela não é a gasolina original. O freguês está pagando o mesmo preço, está pagando pela gasolina, só que é uma gasolina adulterada. O comerciante desonesto, para ter mais lucro, ele mistura o produto para render mais. Paulo está dizendo que ele nunca fez isso, que a pregação dele do Evangelho era do Evangelho puro. Ele nunca adulterou a pregação do Evangelho, misturando o verdadeiro Evangelho com elementos humanos, com o objetivo de atrair pessoas, vender mais e obter lucro com isso. Ele nunca adulterou, ou seja, ele sempre foi fiel na pregação daquilo que Deus tinha dito que ele devia pregar. E a mensagem de Paulo era uma mensagem que nem sempre era agradável de ouvir. É só você ler a carta aos Romanos. Ele começa colocando judeus e gentios debaixo da mesma condenação, dizendo que não há um justo, não há nenhum sequer, que todos pecaram, carecem da glória de Deus, que nós somos justificados pela fé em Cristo somente. Depois, em Romanos, ele fala sobre a justificação, que pertence a todo aquele que é justificado, ou seja, é salvo. A mensagem de Paulo era uma mensagem que ia nos fundamentos da existência da pessoa. Era uma mensagem baseada na revelação de Deus, que tratava das questões centrais dessa vida. Paulo não estava interessado em entreter ninguém, ter um culto para dar entretenimento às pessoas. Paulo estava interessado em salvá-las da condenação eterna, condenação esta da qual muita gente não estava nem consciente. Então, ele não mudava isso. Essa era a pregação do Evangelho. Ele não misturava com outras coisas, tipo autoajuda, tipo assim, teologia da prosperidade. Ele não misturava com nada disso. Ele pregava o puro Evangelho, porque ele sabia que era exatamente isso que o povo precisava. Ao contrário, ele diz, aí no final do verso 2, antes, ou seja, em vez de andar com astúcia, fazer esquemas vergonhosos e adulterar a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela pregação da verdade, que é a manifestação da verdade, o Evangelho é a manifestação da verdade. Pela pregação do Evangelho, Paulo se recomendava a consciência de todo homem. Era como se ele dissesse, julguem vocês. Vocês ouviram a minha pregação. Vocês ouviram o que eu ensinei para vocês. Comparem com esses mestres aí. Eu apelo para a consciência de vocês, diante de quem eu expus a verdade, para que vocês façam discernimento do que é certo e do que é errado. E ele diz que ele fez isso na presença de Deus. Ele fez isso na presença de Deus. Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui é com relação à integridade manifesta do seu ministério. Ele nunca adulterou a palavra de Deus, ele não tinha motivos escusos, e a consciência dos seus ouvintes era uma testemunha disso, se eles quisessem apelar para a sua consciência. O segundo ponto dele, eu disse que eram 4, né? Esse é o primeiro. O segundo ponto está aí no verso 3. Embora o evangelho de Paulo foi pregado com toda pureza, ainda assim ele estava encoberto, velado para aqueles que se perdiam, verso 3. Eu vou ler. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Esse mais aí faz o contraste com os 2 versículos anteriores, nos quais Paulo tinha dito, eu preguei o puro evangelho, mas isso não quer dizer que o puro evangelho salva automaticamente quem o ouve. O fato de que uma pessoa ouve o evangelho pregado na sua pureza não garante que aquela pessoa vai crer nesse evangelho e que vai ser salvo. É o que ele fala aqui, que apesar dele ter pregado com fidelidade o evangelho no meio dos judeus, ainda assim eles não se converteram. Por que não se converteram? Porque o evangelho estava encoberto, ele diz aí. Ele é encoberto para os que se perdem. Se por acaso, Paulo diz, se por acaso a minha mensagem ela está encoberta, ou seja, ela é misteriosa, ela parece um segredo, alguma coisa que as pessoas não compreendem, mas isso é somente para aqueles que se perdem. Para estes que estão se perdendo, sim, a mensagem do Evangelho é como uma coisa velada, encoberta, misteriosa e secreta. O que nós percebemos que Paulo está falando aqui é da doutrina ou do ensinamento bíblico da salvação eterna mediante o decreto de Deus, a soberania de Deus e, consequentemente,
a preordenação da condenação. O texto não está entrando na doutrina da predestinação, e eu também não vou fazer isso, que uma boa regra, para a gente não errar muito, é a gente ficar no que o texto está dizendo. Mas é evidente que aqui no verso 3, Paulo está dizendo o seguinte: há pessoas que estão se perdendo. Para elas, o evangelho é confuso, elas não percebem o evangelho. Ou seja, um dos sinais de que a pessoa está caminhando para a perdição eterna é que ela não compreende o Evangelho. Compreender aqui não é uma compreensão intelectual, porque todo mundo vai entender essa frase: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entregar essa frase em grego para um ateu que conhece línguas originais e perguntar para ele: você pode interpretar isso aqui? Ele vai dar a interpretação perfeita. Deus, Theos, nome usado pelos cristãos para se referir à sua divindade. Amou, verbo agapau no grego, são 3 verbos no grego para significar amor. Esse aqui é amor sacrificial. O filho dele, huios, palavra que significa um descendente e tal. Unigênito, monogenes, literalmente aquele que foi gerado uma vez. Então, o ateu vai lhe dar uma explicação perfeita de João 3,16, mas ele não vai acreditar numa gota do que está escrito ali. Então, quando Paulo diz que o evangelho está encoberto, não é que ele é intelectualmente ininteligível para o descrente. O descrente sabe muito bem o que é que nós estamos dizendo, senão nos perseguiriam. Eles sabem muito bem que nós estamos dizendo que eles estão perdidos, que todos estamos perdidos. Eles entendem muito bem que nós estamos dizendo que somente em Cristo Jesus existe salvação. Eles entendem muito bem quando nós dizemos que as outras religiões elas são falsas. Eles entendem, por isso que eles perseguem. Se eles não entendessem, eles não perseguiriam. Mas essa compreensão aqui é a compreensão do coração. É você colocar a mão em cima de João 3,16 e dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, de maneira que eu tenha a vida eterna. Quem não entende assim, quem não apreende a mensagem do Evangelho salvadoramente no seu coração, essa pessoa está caminhando para a condenação. Então, se o Evangelho está encoberto, ele está encoberto somente para os que estão se perdendo, aqueles que estão a caminho da destruição eterna pela sua própria incredulidade. A referência primária de Paulo aqui é os judeus do capítulo anterior, que têm um véu na cara. E que, portanto, eles leem as Escrituras e eles não se apercebem, não compreendem, não creem, não recebem Jesus Cristo. Então, eles estão caminhando para a condenação. E com os judeus, gentios, que somos nós, que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não se apegam, não acolhem essa mensagem com fé no seu coração. Então, essas pessoas, por isso, deixam revelar que, na verdade, elas estão caminhando para a condenação. É claro que isso não nos autoriza a passarmos um julgamento final, porque pessoas, durante algum tempo, elas podem rejeitar o Evangelho. E, de repente, pela graça de Deus, como Paulo vai mostrar mais adiante, um dia elas... Agora eu entendo. Agora eu estou vendo como é que eu nunca vi isso antes, né? Então, de repente, Deus pode fazer isso. Então, eu estou fazendo essa ressalva para você não se precipitar em dizer assim: fulano de tal, ele não crê no Evangelho, ele não acolhe o Evangelho, não recebe o Evangelho, então ele está indo para a condenação. Você deve dizer o seguinte: se ele continuar nessa atitude até a morte, sim, ele é um desses que estão se perdendo ou que se perderam e foram para a condenação eterna porque rejeitaram a única forma que existe de perdão de pecados e de salvação. Então, essa é a resposta de Paulo, não é? Se o meu evangelho não está encoberto para os judeus, é porque eles estão no caminho da perdição pela sua própria incredulidade. Senão, eles teriam recebido Cristo como sendo o Messias, prometido pelos profetas de Israel. Esse foi o segundo ponto. Aqui, nos versos 4 e 5, nós temos o terceiro ponto da explicação de Paulo, e eu vou ler aqui. Ele continua dizendo, depois de dizer que no verso 3, que o Evangelho está encoberto apenas para os que se perdem, ele diz: nos quais, esses que estão se perdendo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus.
Nesse terceiro ponto, o apóstolo Paulo introduz um elemento que estava faltando até agora na explicação dele, que é a atuação satânica. Atuação satânica. Nos escritos de Paulo e nos demais escritos do Novo Testamento, nós nos deparamos com a existência destes seres espirituais malignos, que são chamados de demônios, anjos caídos, liderados por um desses anjos, que é chamado de o diabo ou Satanás, e cujo objetivo, de fato, é destruir a obra de Deus aqui nesse mundo, particularmente o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E pelo que nós lemos aqui no Novo Testamento, a principal estratégia do diabo e dos seus anjos caídos para destruir os homens é cegá-los, iludi-los e enganá-los com respeito à verdade. Diferentemente do que ensinam alguns pastores, de que o propósito do diabo é tirar a sua saúde, tirar o seu dinheiro, acabar com o seu casamento, acabar com sua felicidade, acabar com o seu negócio, o diabo está, na verdade, engajado numa coisa muito mais perigosa, que é iludir as pessoas, ainda que para isso ele dê prosperidade, saúde, dinheiro, casamento, carro e tudo mais, como ele prometeu a Jesus lá no deserto. Está vendo aqui os reinos do mundo? Tudo te darei se prostrado me adorares. Eu faço a pergunta, quem é que causou mais dano? O gadareno, que tinha uma legião de demônios nele e que caiu no chão diante de Cristo de joelhos e foi para uma manada de porcos? Ou Judas Iscariotes, em quem Satanás entrou, não babou, não virou os olhos, não falou em língua estranha, não rosnou, não derrubou os 11 apóstolos, simplesmente saiu tranquilo e foi vender Jesus por dinheiro. Os dois estavam endemoniados, o gadareno e Judas. Mas quem é que causou mais desgraça e quem é que trouxe mais malefícios? Judas. Eu creio que uma das estratégias do diabo é exatamente levar a igreja evangélica para um lado que não é o foco dele. Claro que o diabo ataca a saúde, ele ataca a família, ele ataca a nossa integridade, ele ataca os relacionamentos e uma série de outras coisas, mas isso aí não é o foco dele principal. O foco dele é enganar você, é manter sua mente cativa, tirar você da verdade. Esse é o alvo dele, esse é o objetivo dele. Veja como Paulo afirma isso aqui. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo aqui é referido como Deus desse século, porque dentro do propósito de Deus na história da humanidade, foi dada a ele autoridade para agir nos incrédulos, no mundo, nos rebeldes, naqueles que estão contra a vontade de Deus e o Evangelho. O próprio Jesus se referiu ao diabo nesses termos, quando lá no capítulo 12 do Evangelho de João, ele diz aos seus discípulos que é chegada a hora em que o príncipe desse mundo será expulso. Então ele está se referindo ao diabo, a quem ele chama o príncipe desse mundo, que é muito parecido com o que Paulo está dizendo aqui, o Deus desse século. Por Deus, ele não significa que o diabo tem o mesmo poder de Deus, porque infelizmente essa ideia é passada às vezes. As pessoas falam do poder do diabo, que o diabo tem autoridade, que o diabo pode isso e aquilo, que a gente fica pensando, mas e Deus? Como é isso? O diabo não é Deus no sentido que Deus é. Ele é chamado de Deus aqui no sentido de que ele tem autoridade e poder para fazer o mal, para fazer isso que Paulo está dizendo que ele pode fazer aqui. E uma das coisas que o diabo pode fazer é cegar o entendimento. Existe uma incredulidade natural do nosso coração corrompido, mas existe que pode ser agravada pelas artimanhas do diabo. De que maneira o diabo pode cegar o entendimento dos incrédulos? Com o falso evangelho, por exemplo. Com falsas doutrinas, uma falsa religião, com falsas esperanças, dando um conforto ilusório a respeito da sua situação com relação a Deus. Tem tanta gente idólatra, por exemplo, ou que tem mergulhado em religiões completamente contrárias à revelação de Deus. Você fala com elas, não, mas eu estou muito bem com Deus. Eu estou ótimo, meu relacionamento com Deus é perfeito, né? Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo e tudo mais, e a pessoa está numa seita, ela está numa falsa religião, aquela falsa segurança.
de que está tudo bem entre ela e Deus. Isso é uma das coisas que o diabo faz através de falsas religiões e de falsos profetas, iludir as pessoas para elas pensarem que está tudo bem com elas, quando na verdade elas estão caminhando para a condenação, porque rejeitam a Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador. Além disso, o diabo distrai as pessoas com todo tipo de distrações aqui no mundo. Jesus mesmo falou na parábola do semeador, aquela semente que cai no meio de espinhos, ele falou que as preocupações desse mundo chegam no coração e abafam o crescimento da semente, que é a palavra de Deus. Há muitas distrações, há muita coisa que pode nos distrair da verdade, tirar o nosso foco da verdade. E nem todas elas são necessariamente erradas. Tem pessoas que levantam ídolos no seu coração, no lugar de Deus. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, um namorado, às vezes é um carro, é uma propriedade, é o seu negócio, o seu nome, sua reputação. Eles se ocupam com esses deuses, se distraem com essas coisas e esquecem a coisa mais importante do mundo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Satanás ilude as pessoas com estas coisas. É como um ladrão que vai entrar numa... Muito tempo atrás, quando eu era pastor aqui na igreja de Recife pela primeira vez, eu morava numa casa de madeira, numa granja, lá perto do Vale do Senhor, lá para aquelas bandas lá, que era do meu sogro, reverendo Francisco e Leonardo, casa de madeira. E na casa de cima morava o Paulo, casado com a irmã mais velha da minha esposa. E eles tinham um cão de guarda que era um dálmata, chamado de Pistós, que em grego quer dizer fiel. E não poucas vezes Paulo chegava em casa e a casa estava arrombada. E ele procurava Pistós. Cadê o cachorro? O cachorro estava com a boneca na boca. O ladrão chegava, jogava a boneca para o cachorro ia lá atrás da boneca e o ladrão fazia feira. Jogava a isca. É isso que o Satanás faz. Ele joga a isca. O pessoal vai e aí o ladrão entra para matar, roubar e destruir. Satanás distrai a mente e o foco das pessoas com coisas desse mundo, com tentações de todo tipo. Tentações de todo tipo. O alvo dele é impedir que o Evangelho de Cristo resplandeça em seu coração. Veja o que Paulo diz aqui no verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O resplendor do Evangelho, a glória de Cristo, a luz da verdade, é isso que o diabo não quer que brilhe na sua mente e no seu entendimento. E para evitar isso, ele vai entenebrecer a sua mente com essas coisas que eu falei. Falsas doutrinas, falsas religiões, falsos deuses, falsos ídolos, confortos aqui nesse mundo, distrações. O que ele quer é que não brilhe a luz do Evangelho no seu coração. E ele se refere a Cristo dizendo o qual é a imagem de Deus. Eis aqui o que é que os judeus não queriam acreditar. Que Jesus de Nazaré era a imagem de Deus, era o próprio Deus. Isso eles nunca poderiam aceitar. E por isso recusavam o Evangelho. Agora, Paulo diz que isso acontece, verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Eu nunca preguei a mim mesmo, diz o apóstolo Paulo, nunca quis causar uma impressão, eu nunca quis ter seguidores, eu sempre preguei a Jesus Cristo. Quando eu falei a meu respeito, eu falei de mim como escravo de vocês. É isso que eu sou de vocês, dizia o apóstolo Paulo. E é isso que todo pregador deve ser e fazer. Nós não pregamos a nós mesmos. Essa é uma das razões pelas quais, entre os puritanos, que eram grandes pregadores, entre eles era raro você ouvir alguma ilustração pessoal. Os puritanos, não é que eles não ilustravam a pregação do Evangelho com alguma experiência, porque isso ajuda as pessoas a perceberem, como por exemplo a história que eu contei do cachorro Pistós, do dálmata. Então, de vez em quando, uma experiência que a gente tem, a gente usa para ilustrar algum ponto da verdade. Mas o pregador nunca deve abusar do uso de ilustrações para dar a impressão de que ele está falando dele mesmo, que ele está se exaltando. E há pregadores que falam tanto de si,
o que ele fez, quantas almas salvou, igrejas que ele plantou, quantos demônios expulsou, falando e se exaltando diante do povo, que Cristo desaparece da pregação. Cristo desaparece da pregação. Paulo diz aqui, nós não pregamos a nós mesmos. Quando eu prego sobre mim mesmo, eu prego como sendo servo de vocês. Eu sou servo de vocês. Mas eu anuncio a Cristo e Cristo crucificado. É por isso, que é exatamente o que o diabo não quer que vocês vejam. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por último, queridos, é o quarto ponto aqui. Paulo diz que somente Deus pode quebrar essa cadeia demoníaca. Somente Deus pode reverter esse quadro demoníaco de escuridão e de trevas. Veja o que ele diz no verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo passa a falar da sua experiência pessoal. Note que ele mudou aqui, o tratamento. Ele estava dizendo, ele estava se referindo ou se dirigindo aos coríntios, mas aqui ele já está dizendo alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma experiência pessoal. O que ele está narrando aqui é o seguinte: Paulo era um desses judeus. O nome dele era Saulo, nascido na cidade de Tarso, criado como fariseu da tribo de Benjamim, educado aos pés do maior mestre fariseu daquela época, que era Gamaliel. E Paulo era tão zeloso que, mesmo quando jovem, ele se sobressaía com relação a outros judeus, jovens fariseus, que eram mais antigos do que ele. A ponto de que ele ganhou a confiança do Sinédrio, que era a autoridade máxima do judaísmo naquela época, para perseguir e, se possível, se necessário, matar os cristãos. E Paulo perseguiu muita gente, ele assolava. A Bíblia diz, no livro de Atos, que Paulo entrava quando ele estourava uma boca, quando ele encontrava uma boca de cristãos, ele entrava e assolava, fechava, matava, levava gente presa. Ele fez isso muitas vezes. Ele foi cúmplice na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele segurou as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Assim era Saulo de Tarso. Ele era um desses que conhecia profundamente o Antigo Testamento. Ninguém pode negar o conhecimento que Paulo tem do Antigo Testamento. Onde é que ele adquiriu esse conhecimento? Não foi depois de se tornar cristão, mas como fariseu treinado na lei, como rabino que ele era, ele conhecia o Antigo Testamento. E ele entendeu que era a missão dele extirpar com os seguidores de Cristo, acabar com o cristianismo, que para ele era uma heresia. E foi exatamente, e o véu estava no rosto de Paulo. Paulo lia o Antigo Testamento, mas o véu estava lá. Ele não cria que Jesus era a imagem de Deus, que ele era o Messias, o Filho. Ele não cria. Na verdade, ele odiava esse ensino. A caminho da cidade de Damasco, onde ele teve informações de que tinha cristãos se reunindo lá, de repente, no meio do caminho, brilhou uma luz. E ele ouviu uma voz em hebraico dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu no chão. Os soldados que estavam com ele, eles perceberam a luz, mas não viram ninguém, e ouviram a voz, mas não entenderam nada, porque foi em hebraico. Naquela altura, só quem falava hebraico eram os rabinos e os levitas. A língua do povo era aramaico. Os soldados falavam aramaico, mas não entendiam hebraico. Não entendiam hebraico. E Cristo ali aparece a Paulo soberanamente. Não era uma visão, aqui é importante notar isso, não era uma visão, mas uma aparição. A prova de que não era uma visão, mas uma aparição, é que os soldados perceberam. Eles viram a luz e ouviram a voz. Visão é uma coisa que acontece dentro da cabeça, só você percebe. Mas o Cristo, no corpo da sua ressurreição, na sua glória, apareceu a Paulo no caminho de Damasco. E é isso que ele está dizendo aqui. Deus, que lá em Gênesis 1:3 disse: haja luz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nosso aqui é meu. Ele dizendo: foi Deus que resplandeceu em meu coração. Quando eu era um fariseu cego, com um coração cheio de trevas,
Deus brilhou a luz do Evangelho, a referência do brilho remete a Damasco, a experiência de Damasco. Deus brilhou no meu coração e eu entendi, eu vi a glória de Deus na face de Cristo. Com isso ele está dizendo que só tem um meio de uma pessoa se converter. É quando Deus faz isso. E agora ele explica. É por isso que eu não tenho controle sobre os resultados da minha pregação. Eu prego a verdade, eu ensino o Evangelho não adulterado, mas as pessoas são cativas da incredulidade e da obra do diabo. Somente Deus, que lá no início das trevas fez luz, é que pode fazer a luz do Evangelho brilhar no coração de um incrédulo. Por isso, vocês não podem, Paulo dizendo aos seus acusadores, vocês não podem me condenar porque os judeus não creem em mim. Porque eu posso pregar o Evangelho com fidelidade, mas o brilho da luz, isso nenhum pregador pode produzir. O pregador pode produzir algum tipo de calor, mas luz é diferente de calor. A luz, o entendimento, a clareza, a compreensão, somente o Espírito de Deus iluminando. E com isso Paulo, então, encerra essa parte aqui.